Na aula passada falei um pouco de corrente contínua. Vou só dar um lamiré do que foi falado. Foi falado basicamente nos conceitos fundamentais na parte de circuitos, ok? Da diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Demos a lei de Ohm, demos as resistências em paralelo e as resistências em série, ok? Não aprofundámos muito mais o assunto, até porque a corrente alternada é a que é mais utilizada, apesar de muitos de vocês poderem trabalhar com painéis e utilizarem corrente contínua, mas nos dias que correm são apenas circuitos muito específicos em que são utilizados esse tipo de corrente, ok? A corrente alternada é a mais generalizada, é que é utilizada basicamente por todo o mundo. Isto porque o seu transporte é mais fácil, é uma corrente que não é constante ao longo do tempo, ok? Vai variando, como vamos ver, e vai acabar por ser está mais... isto foi a recapitulação da lei de Ohm, ok? É aquela que é mais fácil de utilizar, porquê? Porque também é mais barata. Como podemos manter a sua velocidade muito rápida, não temos, no entanto, que ter sempre o mesmo valor de corrente ao longo do tempo, o que faz com que ela seja mais barata, seja mais fácil de transportar. Temos aqui só uma recapitulação sobre voltando aqui aos objetivos. Vamos falar hoje um pouco das grandezas, sobretudo na onda sinusoidal e nos circuitos RLC, ok? Não se preocupem, eu vou ser muito lento, vou-vos explicar, até porque não estamos muitos, e depois fazemos então uma pequena avaliação super fácil, ok? Não se estressem, não é mais para vocês também serem testados e para terem alguma coisa de factual no final da formação, não é nada para avaliação. Relativamente então aos objetivos serão estes: as grandezas, a onda sinusoidal e os circuitos RLC e IRC, peço desculpa. Vamos focar todos os aspectos. Só uma recapitulação. Esta forma espero que seja conhecida para vocês, ok? Mesmo quem ainda está no início do curso. Foi só um pouco, não estou a conseguir utilizar, ok? É a lei de Ohm, ok? É a mais famosa lei e fórmula que é utilizada no mundo de eletricidade. Ela relaciona-nos resistência com corrente, com tensão e com corrente elétrica, ok? Aqui, como todos vocês sabem, funcionar com fórmula, espero eu, esta está deduzida em ordem a R, sim? Ou seja, queremos descobrir o valor da resistência. Agostinho, esta está deduzida em ordem a I, corrente elétrica ou intensidade da corrente elétrica, ok? E por fim, para descobrir o valor da tensão elétrica, temos aqui a última fórmula. Elas todas representam a lei de Ohm, estão apenas deduzidas a cada uma das variáveis, ok? E aqui temos um pequeno exercício. Então temos então kilo-ohms e aqui temos a multiplicar por 1000, ok? Ou seja, temos aqui, querem fazer este exercício ou vocês já dominam bem esta parte da matéria? Paulo, Agostinho, Carlos, querem que resolva com calma? Ok. Isto é muito simples, não é? Nós queremos calcular a tensão. Para calcular a tensão temos que ir buscar a fórmula resolvida em ordem a U, ok? No lugar das variáveis é só substituir, Agostinho, substituir pelos valores, ok? Temos aqui amperes, 0,01, temos aqui 10 kΩ, neste caso até cruzamos, mas 10 vezes os 1000, ok? E vai dar o valor em volts, porque é a unidade de tensão, ok? Só para vos tirar mais uma dúvida, no final desta aula será sempre disponibilizado o link, ou seja, se houver algo que não percebam, algo que queiram rever, podem sempre depois ver com mais calma mais tarde, ok? Portanto, não tenham qualquer problema. Iniciando então a matéria. Esta é uma onda de corrente contínua, ok? Porquê? Porque o seu valor é constante ao longo do tempo, ok? Ou seja, se tivermos temos aqui um gráfico, para ser um pouquinho mais calmo, temos aqui um gráfico com dois eixos. Este é o eixo das abscissas, do X, né? Que temos a nível temporal, e temos o T, ok? Este aqui, por norma, vem em segundos, ok? A sua unidade será o segundo. Sim?
E no eixo de vertical, no eixo das ordenadas, temos, neste caso temos aqui a corrente, mas podia ser tensão, ok? Por norma são sempre estas duas. E o que é que acontece? Neste caso temos aqui, vamos imaginar, 2 amperes. Ok, malta? 2 amperes e ao longo do tempo, seja daqui a 5 minutos, daqui a 1 hora, daqui a 5 segundos, o valor da corrente contínua será sempre 5. Ok? Vai se manter sempre constante ao longo do tempo. Sim? Só uma breve recapitulação. A corrente alternada, para o outro lado, vou avançar o start e depois vou recuar. A corrente alternada, por outro lado, o que é que acontece? Tem o ponto zero, pode ou não ser aqui no início dos tempos, ok? Temos aqui o tempo em ordem a segundos, caso temos em volts, ok? A corrente alternada, tal como o próprio nome diz, vai ser variável ao longo do tempo, ok, Carlos? Ela começa no ponto zero, avança até ao seu ponto máximo, ok? E depois volta novamente a zero e depois volta novamente ao seu máximo negativo. Se aqui tivermos, por exemplo, menos 20 volts, aqui será, o seu máximo será 20. Vamos já pôr aqui uma questão muito, muito prática. Qual delas é mais, se vocês tocarem num circuito de corrente contínua com os dedos ou com uma chave, corrente contínua ou corrente alternada, Paulo, qual delas é mais grave? Qual delas é que pode causar mais danos a nível físico, ou mais dor, digamos assim? É de corrente contínua ou corrente alternada? Olhando para os dois gráficos. Podem responder todos. Eu disse Paulo, mas foi aleatório. Para vocês, qual é que é mais a que pode provocar mais danos? Se tivermos, aliás, o mesmo nível. Se todas elas forem de 1 ampere contínuo ou 1 ampere alternado. Agostinho, qual é a tua opinião? Paulo, estava a questionar. Vou só aumentar o som. Estava a questionar qual das correntes, contínua ou alternada, que esta temos este gráfico, qual delas é mais... imaginando que toca num circuito com o dedo num circuito de corrente contínua e num circuito de corrente alternada e que o nível de corrente é o mesmo, 1 ampere alternado e 1 ampere contínuo, qual deste circuito é o que pode provocar mais danos a nível humano? Ou o que pode provocar mais dor, digamos, o mais perigoso? Digamos assim. Conseguiu perceber, Paulo? Ou seja, qual deles é o mais perigoso? Ou Paulo é o contínuo? Agostinho, o que é que acha? Carlos? Não tenho medo de errar, isto é mesmo assim, é uma aula e pode e deve, aliás, haver erros, ok? Portanto, não há qualquer problema. Ok? O Carlos pensa que é alternada. Agostinho, qual é a tua opinião sobre isto? Sei que estás no final também do curso. Qual delas para ti é que pode ser mais grave ou mais, o que provoca mais dor? Neste caso apenas o Paulo acertou, ok? Só aqui escrever. O que é que acontece? Vamos imaginar esta situação. Agostinho, na corrente contínua temos sempre o mesmo valor de... Vou agora pôr 2 amperes. Temos sempre os 2 amperes. Paulo, temos sempre os 2 amperes ao longo do tempo. Se a gente toca num circuito com 2 amperes, este valor vai ser sempre constante, ok? Ou seja, a tua mão vai ficar agarrada porque é constante o valor da corrente, ok? Imaginando agora um valor de 2 amperes, por aqui, 2 amperes alternado, o que é que acontece? Ela parte de 0, vou aqui fazer a verde. Óbvio que isto são tempos muito rápidos, não é? Normalmente a nossa frequência é de 50 Hz, já vos vou explicar, mas ela vai ser variável, ou seja, ela começa em 0, passa até 2 amperes, aqui sim é igual à corrente contínua, temos um valor de 2 amperes, mas o que acontece logo a seguir? Ela volta a descer novamente para 0. E isto dá-nos a oportunidade para quê? Neste momento em que a gente está a agarrar um fio a um circuito, a uma pista de um circuito, a um componente que tenha 2 amperes, o que é que acontece? Quando ela está de 0 ou está a ir para 0, dá-nos a oportunidade de quê? De abrir a mão e tirar, não agarrar o cabo, por exemplo, ok? Ou deixar de tocar no cabo. Compreendem a diferença? Porquê? Porque em corrente alternada o valor é variável, oscila, ok? Ou seja, não é sempre 2 amperes ao longo do tempo.
Daí ser mais perigoso ou doloroso, vou pôr assim, se tocarmos num circuito com 2 amperes contínuos e não de 2 amperes alternados, em corrente alternada. Ok? Perceberam todos? Espero que sim. No entanto, tenham ideia que 2 amperes são 2 amperes e já faz moça, ok? Nós vamos ver no final desta videoaula que temos, tenho um pequeno gráfico onde mostro a partir de que valor é que já é perigoso e qual é que são os danos para o corpo humano, ok? Vocês terem ciente. Em corrente alternada temos vários tipos de ondas. Esta é chamada corrente triangular, ok? Porquê? Porque fazem triângulos. É muito fácil, é só seguir as formas geométricas, ok? Triangular, a onda alternada quadrada e a nossa onda sinusoidal, ok? Estas duas só se reproduzem em laboratório, a nível prático não é utilizada, ok? Só conseguimos fazer este tipo de onda com fontes de alimentação, ok? Que nos permitem replicar, digamos assim, este tipo de ondas. A onda alternada sinusoidal é que é utilizada em todo lado na nossa rede, ok? Aqui outro tipo de onda alternada, mas não é periódica. Porquê? Porque os seus tempos não se repetem, ok? Vou só aqui dar-vos mais um pormenor antes de ir para o gráfico à frente. Porquê? Porque o outro gráfico está cheio de informação e pode dar alguma asos a não compreenderem, ok? Neste caso, uma onda alternada é composta por ciclos ao período, ok? Neste caso, então, o período é composto por 2 ciclos. Neste caso é o ciclo positivo e o ciclo negativo, ok? E o período é sempre... e o período conta-se quando a onda se repete. Ou seja, se a minha onda começar aqui em 0, neste caso vai ser aqui o meu período, ok? Paulo, esta informação está toda, Paulo e Carlos, esta informação está toda no acetato, vocês depois vão ter acesso a isto. Não tirem apontamentos porque isto de facto está tudo apontado aqui. Neste caso, a apresentação é mesmo feita para dar a sequência e não pararmos muito tempo. Neste caso, então, o período conta-se a partir de onde a onda se repete, ou seja, neste caso temos aqui 2 períodos representados, 2, um período e 2, ok? Mas neste caso o período pode e deverá ser sempre o mesmo, ok? Nós iremos ver isto. Olhamos então para o tempo. Neste caso o tempo dá-nos um período em que a onda se está a repetir. O período está intimamente ligado com a frequência. A frequência é algo que ouvimos falar muito e a frequência tem a ver com a velocidade a que a onda se repete, ok? Quanto maior a frequência, mais ciclos vamos ter, mais períodos vamos ter representados, ok? É isso que influencia a frequência no circuito. Tudo bem? Neste caso, também depois podemos olhar para o valor máximo, é o valor desde 0 ao máximo da onda, ok, Agostinho? Também temos o valor pico a pico, é o valor em que é medida a onda desde o máximo até ao mínimo, ok? Repetindo então, o valor máximo é desde 0 ao máximo da onda, seja para cima, seja para baixo, mas só podem contar com um ciclo ou uma alternância. E então depois temos o valor pico a pico, ou amplitude, que é desde o máximo positivo até ao máximo negativo. Depois vou-vos dar um exemplo, não se preocupem, um exemplo muito prático. Ok? Olhando aqui para esta onda e sendo muito direto, qual é que é o período desta onda? Agostinho, Carlos, Paulo, olhando aqui para esta onda que se está a repetir, a vermelho. Neste caso é uma onda que está a representar a tensão. Conseguem-me dizer qual é que é o período desta onda? A tensão está em milissegundos. Só tem 2 oportunidades, ou é 50 ou é 100. Ok? Ok? O Paulo já respondeu? Mais uma vez foi o Paulo e o único a acertar, ok? Tal como eu vos disse, o período conta quando existe uma nova repetição da onda, ok, Agostinho? Ou seja, a onda começa aqui quando ela começa a subir e o período vamos buscar onde ela se repete novamente, onde ela se vai começar a repetir, ok? Ou seja, é aqui neste ponto em que a onda vai novamente começar a fazer o joelho para cima. Ok? Perceberam? Ou seja, temos aqui uma alternância
positiva e uma alternância negativa. Quando há uma repetição, novamente, da alternância positiva, será então aqui o período, ok? Como vi que vocês falharam os dois, vou aqui fazer rapidamente um exemplo aqui com o apontador, ok? Não liguem ao desenho, isto é complicado desenhar com o rato, mas vou-vos deixar então aqui mais um exemplo. Uma onda, vão imaginar que ela é perfeita, ok? Neste caso temos aqui 40, ok? Aqui é 40, aqui é 80, isto está super mal desenhado, e aqui é 120, ok, malta? Não olhem muito a qualidade do desenho, olhem mais aqui para a onda e para os valores, ok? Alternância negativa, alternância positiva e alternância negativa. Óbvio que aqui será seguida depois por uma alternância positiva. Para vocês então, qual é que é o período, Agostinho? Aqui, 40, atenção que o 40 está aqui, ok? Vou tentar mudar aqui de cor. Podem ir respondendo, se já souberem, respondam, ok? O 40 está aqui, o 80 está aqui e o 120 está aqui. Atenção que é o ponto em que se volta a repetir a onda. Não interessa se é alternância negativa, Carlos, ou se é alternância positiva. É desde a origem. Quando ela se repete novamente, é o período que é aí, ok? Carlos, Agostinho, qual é o vosso palpite? 40 ou 80? Se o desenho estiver mal desenhado, digam-me. Vamos com calma. Mais uma resposta. Exatamente. Estou à espera de mais uma resposta. Falta o Paulo. Paulo, qual é o teu palpite? Ok. Neste caso foi ao contrário. O Carlos deve ter feito de propósito. Foi o Carlos que falhou. Ok? Temos então a onda a começar em negativo. Ok? A onda a começar em negativo vai para uma alternância positiva. E lá está. Quando ela se repete, o que interessa é quando ela se repete. Quando ela repete negativamente, neste caso porque começou a onda em negativo, ok? Quando ela repete negativamente é quando é contado o período, ok? Carlos, percebeste? Sim? Ok. Interessa mesmo é a origem, o que é que está a acontecer, se está a haver uma descida e quando é que ela se vai repetir novamente, ok? Vou aqui apagar então este mini exercício. Também é importante outro tipo de grandezas, não só a nível de tempo, ok? Sim? Não só a nível de tempo, mas também a nível de amplitude. E para isso temos que olhar para o eixo vertical da onda, ok? Carlos e Paulo. E para isso, como eu vos disse no ano anterior, temos o valor pico a pico, ou a amplitude, que é este aqui. Não liguem se é I, se é U, o interesse é aqui esta nomenclatura, pico a pico. Porquê? Porque podemos representar, como vos disse, ou correntes, ou tensões, ok? Neste caso, então, o valor pico a pico, se a onda fosse, imaginando que a onda está aqui, desenhei mal, peço desculpa, queria desenhar um traço, se a onda está aqui, novamente errei, peço desculpa, se a onda estiver aqui num valor de 20 volts, aqui no topo, não, isto é difícil, se estiver aqui com 20 volts, qual é que vai ser o valor pico a pico? Vai ser 2 vezes, ok? Porquê? 2 vezes o valor máximo. Como vos disse há pouco, este será sempre o valor máximo, é desde o 0 até à parte superior da onda, e então temos 20. Se queremos saber o valor pico a pico, como vê-se aqui nesta seta, o valor pico a pico é representado pelo dobro, ou seja, 40, ok? E a forma é esta. Para o valor médio, apesar daqui estar selecionado é à crista da onda, não é verdade. O valor médio está sempre mais abaixo, ok? Esqueçam aqui esta indicação. O valor médio da onda é calculado por esta forma, 2 vezes π e máximo, ok? Isto é mais utilizado a nível teórico, a nível prático, utilizamos o valor pico a pico e é determinado pela onda e depois usamos o I máximo, a corrente eficaz ou a tensão eficaz. Esta ouve-se muito no dia a dia, a nível prático utiliza-se muito e esta sim é utilizada
cá fora no terreno, ok? Vou explicar. A corrente eficaz é bastante utilizada porque é que é dada pelos aparelhos de medida, ok? O multímetro, o amperímetro, eles dão-nos o valor eficaz quando nós colocamos as pontas de prova no circuito, num aparelho, na tomada de casa, ok? O valor de 230 que nos aparece em casa é o valor eficaz, ok? E olhando para esta onda, e a definição é um pouco confusa, tal como diz aqui, define-se o valor eficaz da corrente como o valor que deveria ter uma corrente contínua para produzir na resistência o mesmo efeito calorífico que produz a corrente alternada, ok? Não é um valor, não é uma definição muito fácil, mas se nós tivermos uma corrente alternada, ele dá-nos a média, ou seja, faz-nos a linha equivalente a um circuito de corrente contínua, ok? Não é uma definição muito fácil. Tenham ideia é que os aparelhos de facto dão-nos a corrente eficaz, não é a corrente máxima, ok? Digamos assim. Seja qualquer tipo de aparelho que utilizem, neste caso é o multímetro. O multímetro dá-nos sempre o valor eficaz, é o único aparelho. Seja ele para medir corrente, seja ele para medir tensões. Avançando, depois vamos já. Por fim, também temos uma forma bastante importante, está aqui em cima, que é a da frequência. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nesta. A frequência, tal como vos disse anteriormente, está relacionada com o período, ok? É uma forma muito simples, é um sobre o outro, é o inverso, ok? Como podem ver aqui. E o que é que acontece? Eles estão diretamente ligados. Quanto maior a frequência, maior então vai ser o meu período, ok? Avançando. Não, neste caso não. Quanto maior a frequência, estava a olhar para a forma e estava a pensar. Quanto maior a frequência, o período é menor, ok? Os ciclos é que se vão repetir muitas vezes, ok? O período então encolhe. Porque se tivermos, vou fazer aqui um pequeno desenho, se tivermos um período, peço desculpa, uma frequência maior, o período vai ser mais curto. Porquê? Porque a onda se vai repetir muitas vezes. Se a frequência for menor, o período vai se repetir menos vezes, porque a onda vai ser mais alargada ao longo do tempo, ok? Só para vos dar uma indicação, não vou dar uma indicação, vou fazer uma questão. Alguém sabe qual é que é o equipamento que nos dá este tipo de ondas, que nos mostra este tipo de ondas aqui? Alguém sabe o nome? Não é o multímetro, não é o amperímetro, não é o otímetro. Alguém tem ideia? Alguma vez ouviram falar? Exatamente. Paulo, muito bem. O osciloscópio é o único aparelho que nos permite visualizar este tipo de ondas sinusoidais. Ondas sinusoidais não. Este tipo de ondas. Quer seja apenas para tensões ou para correntes, ok? O osciloscópio é o único aparelho então que nos dá este tipo de visualização. Malta, vou deixar aqui este exercício, vamos pensar um pouco sobre ele. Neste caso têm que contar as divisões. Agostinho, tens que contar as divisões. As divisões têm a ver com estes quadrados aqui ao alto, para quem nunca viu um osciloscópio, ok? Já fiz aqui um traço a mais. E então, a primeira questão diz-nos, sabendo que cada divisão do eixo do x corresponde a 1 segundo, determina o período. Paulo, Carlos, vamos lá. Qual é que é o período? Tenham atenção é que, podem olhar para qualquer lado porque o período vai ser sempre igual, mas têm que ter atenção, onde quer que contem, seja aqui neste ponto, seja aqui no início, têm que ter a ideia é que têm que olhar para onde é que a onda se vai repetir nesse ponto novamente, ok? Carlos, Paulo, Agostinho, não se preocupem se errar, mais uma vez vos digo, isto é uma aula quase pessoal, não é? Um segundo cada divisão. Paulo, ok? Esta é a tua resposta. Carlos. Ok, Carlos, não. Agostinho, porque é que dizes que é 9? Tens que olhar para onde
em que ponto, para que instante é que a onda começa e para o qual se vai repetir, ok? Carlos, vamos aqui com calma. Olhando aqui para o início, ok? Temos uma quadrícula grande, ou seja, 1 segundo. Outra quadrícula grande, 2, ok? 3, 4. Ou seja, Agostinho, vê se consegues compreender. Quando a onda se vai repetir novamente, percebes? É aqui neste instante. Ou seja, é aqui que tu tens que parar de contar o período. Ou seja, são 4 quadrículas, cada quadrícula ou cada quadrado vale 1 segundo, ou seja, 4 segundos. O Paulo acertou, ok? Não tenho qualquer problema de errar e dizer que não sabem, porque se calhar para vocês, muitos de vocês, é a primeira vez que veem este tipo de figuras, ok? Vamos só aprender então. Temos o período no eixo das abscissas, ok? Do eixo do X. Aqui lê-se o período, Agostinho. E aqui para cima, na vertical, lê-se o valor da tensão ou da intensidade da corrente. Fazendo já o outro exercício de baixo, isto são duas alíneas, sabendo que cada divisão do eixo dos Y corresponde a 2 volts, determina o valor máximo. Eu há pouco disse-vos que o valor máximo conta-se a partir do zero, ok? Para vocês então, qual é que é o valor máximo? Cada divisão é equivalente a 2 volts. Agostinho, contas quadrados, ok? Desde 0 até ao máximo. Desculpa. Quando vocês pensam. Alguém tem um palpite? Qual é que é o valor máximo? É desde, para nós também não demorarmos muito, é desde 0 até ao pico. Ou seja, 2, 4, 6 volts, ok? O valor máximo desta tensão era de 6 volts, ok? Para determinar a corrente eficaz, ok, Agostinho? Voltando um pouquinho atrás, para calcular a corrente eficaz, a corrente que vai aparecer no nosso multímetro, tínhamos que fazer 6 a dividir por raiz de 2, ok? E dava-nos o nosso valor eficaz, ok, malta? Depois isso era uma conta que deviam fazer na máquina calcular. Não vamos por aí hoje, ok? Espero que tenham entendido esta parte da matéria. Vamos agora para a parte dos circuitos. Ainda temos esta parte aqui. Isto ainda vai demorar um pouco. Eu pensei que tinha feito um acetato muito, muito pequeno, mas de facto estiquei-me aqui na matéria. Esta parte também tem a ver com a onda sinusoidal, mas neste caso é o quê? É a representação gráfica, Agostinho, em que qualquer onda sinusoidal tem este tipo de equação, ok? Vou fazer um exercício muito prático de cálculo e é bastante fácil. Ou seja, a nossa onda, que é, digamos, infinita ao longo do tempo, percorre vários tempos, ok? Há uma altura em que ela vale 90, que é quando ela está aqui no seu máximo, ok? Vem aqui em baixo. Há outro instante em que ela vale 0, já valeu 0 aqui, volta a valer 0 aqui, que é quando ela está neste ponto, ok, Agostinho? E depois há de valer outra vez o seu máximo negativo, que é quando ela chega a este ponto, ok? E aqui novamente volta a 0. O que é que acontece fisicamente a nível de circuito? Paulo e Carlos, nós temos um circuito, vou só fazer um circuito aqui muito simples. Imaginando aqui temos uma fonte e aqui temos uma resistência. A nível físico, o que é que isto representa? Esta parte é importante, Agostinho. Quando nós temos uma onda que vai de A para B, ok? Imagina, ela vai neste sentido, de A para B. Fisicamente não existe valores negativos, como há bocado vimos, há bocado tínhamos. Vamos dar o exemplo dos 6. Há bocado tínhamos 6 volts aqui em cima e depois iremos ter menos 6, mas não existem tensões negativas. O que é que significa o sinal a nível prático? O sinal representa a onda ir em sentido oposto. Ou seja, nós temos uma onda que vai de A para B, quando a onda passa aqui no 0, vai inverter o seu sentido, vai de B para A. Ok? É este o truque da corrente alternada. Temos 2 sentidos. Em relação à corrente contínua, ela só tem um único sentido, ou de menos para mais, digamos assim, agora sem usar A e B. Na corrente alternada temos do mais para o menos, ela está a dar a volta neste sentido.
Exato, de menos para mais, exatamente. Depois, quando ela inverte o seu sentido e vai ao seu máximo negativo, quer dizer que ela está a ir de mais para menos, ok? Perceberam isto a nível físico? Há o quê? Há uma inversão no sentido do circuito, ok? Esse sentido é representado por esta forma. Vou só aqui apagar. Esta forma generalizada aqui em baixo, em que podemos representar ao longo do tempo, saber ao longo do tempo qual é que é o valor da corrente. Basta isto para quê? Alterar aqui o valor do tempo. O tempo, neste caso, vem em segundos. Se a gente puser uma hora, temos que pôr o valor correspondente a segundos. Se quisermos saber o valor da corrente daqui a 1 minuto, são 60 segundos, 3600, etc, etc, ok? Basta isto para quê? Mudar aqui o valor de t, em que nós temos que colocar aqui o nosso I máximo, que há pouco fomos buscar aquela onda, depois fomos buscar, temos que utilizar o seno da máquina, e o ômega-t tem a ver com a velocidade angular, é a velocidade que está ligada com a frequência e com a rapidez que a onda sobe e desce, faz os seus ciclos, ok? Só colocar aqui a forma que eu pensava que tinha colocado da velocidade angular, que é 2πf, ok? Está diretamente ligada com a frequência, ok, malta? Depois temos aqui o ângulo de fase, ou desfazamento. Isto é mais complicado do que eu vos queria explicar. O ângulo de desfazamento tem a ver com o quê? Se a onda intercepta o eixo na vertical no ponto zero ou não. Se atingir no ponto zero, digamos assim, ela vale zero. Se ela valer 30 graus, quer dizer que a onda começa aqui no ponto A, aqui no instante zero. Ok? Tinha que chegar a onda para o lado esquerdo. Perceberam, Agostinho, mais ou menos? O ângulo de desfazamento tem a ver em que ponto é que a onda sinusoidal é interceptada na origem. A origem é este eixo. Ok? Se a onda começasse, como há pouco nós fizemos, aqui com o seu negativo, ok? A onda tinha um ângulo de desfazamento de menos 180, ou 180, ok? Tem a ver em que ponto é que ela intercepta, está bem? Aqui na origem. Neste caso começa aqui em 0, é em 0 que vai valer. Se nós chegássemos a onda para a esquerda, ia valer 30, ou ia valer 60, ou ia valer 90, que são estes pontos aqui. Ok, malta? Eu vou-vos dar um exemplo muito prático, não vou tentar explicar muito, porque de facto esta matéria é um nível um bocadinho mais acima. Eu tento-vos dar, depois se tiverem mais dúvidas, se quiserem saber mais algo sobre o ângulo de desfazamento, eu falo com vocês, ok? Não tenham qualquer preocupações e vamos insistindo nesta matéria. Aqui chegando a um exemplo prático. Tem aqui um erro, agora estava a reparar, um erro de português, peço desculpa. Mas calcula a intensidade da corrente para um instante t igual a 20 se a fórmula da onda tiver as seguintes características. Ok? Aqui também falta um A. O que é que nós temos aqui? Temos o I máximo a valer 2, temos a frequência a valer 200 e o ângulo a valer 35, o desfazamento. Ou seja, esta onda não passa em 0, há que passar aqui o instante, será nos 35 graus. Ok? Fazendo aqui um desenho só para vos ajudar. Vou-vos dar só um bocadinho de tempo, Carlos, Agostinho, Paulo, para olharem para o exercício, ok? E o que é que acontece? Nós temos então a fórmula, que há pouco coloquei atrás. Isto é pura matemática, não tenham preocupações, Agostinho. O que é que nós fazemos? É só substituir os valores pelo que é dado enunciado. O I máximo vale 2. Peço desculpa. Aqui é o cálculo do ômega ainda. Ok. O I máximo está aqui em baixo. Ok. Isto foi aqui um cálculo auxiliar que eu fiz. E esqueci-me de indicar. Ou seja, cálculo auxiliar. Ou seja, temos que apenas calcular aqui este valor, este W. Este W, como vos disse, é a velocidade angular. Ok, vou escrever aqui. É a velocidade. Isto é terrível para escrever. Eu não tenho aqui letras. Ok, isto é a velocidade angular. E estamos então, a frequência, o valor é que a onda sobe e desce. E é calculado desta maneira, 2πf, como há pouco meti a fórmula atrás. Então será o 2 vezes o π vezes os 200... Isto estava aqui mal.
vezes os 200 Hz, ok? Que dá 1256. Ok, Carlos? É desta maneira que se calcula a velocidade angular. Depois de saber a velocidade angular, o que é que temos que fazer? É aplicar a fórmula diretamente, ok? Temos o I máximo que vale 2, ok? Vezes o seno, vezes a velocidade angular que há pouco tínhamos calculado, ok? 1256, mais 35, porquê? Porque é o ângulo de desfazamento, ok? E temos a fórmula montada. Perceberam todos mais ou menos como é que isto funciona? Carlos, Paulo, é substituir constantes por valores numéricos, ok? É substituição pura. Depois então, qual é que é o truque? Nós queremos saber para o instante 20, aqui meti 2, peço desculpa. Depois tenho que alterar antes de mandar, tenho que alterar aqui o valor. Para o instante 20, temos então que ir aqui ao T e substituir por 20, multiplicar. Ou seja, podemos descobrir o valor da intensidade, porque depois temos 2 vezes o seno, vezes a velocidade angular, que era 1256, vezes os 20 segundos, mais os 35. Se meterem isto tudo na máquina, dá um valor negativo de menos 1 ampere. Ok? Ou seja, temos um valor máximo de 2 amperes. Vou aqui fazer então a onda. Temos um valor máximo de 2 amperes, em que no instante para 20 segundos, imaginando que os 20 segundos são aqui, por exemplo, para um instante t igual a 20, temos menos 1 ampere, 1,1, vai arredondando. Ok? Malta, sei que é muito complicado também, sei que é muita informação em pouco tempo. Carlos, Paulo, Agostinho, difícil, complicado, já tinha ouvido falar desta forma geral, generalizada? Eu volto atrás, se for preciso. Já, ok. Acaba por ser muito simples, porque é agarrar nesta forma. Ok, ok, Paulo. Ok. Como eu vos digo, se quiserem depois fichas, falem comigo pelo campus virtual. Nós então, eu depois faço enviar matéria relativamente a isto, mas é muito simples. Malta, é agarrar no valor máximo, colocar na fórmula. Isto é tudo máquina calcular, isto vai tudo direto para a máquina. Agarrar no valor máximo do I, olhando para uma onda, por exemplo. Depois é calcular este ômega, que é a velocidade angular, que acaba por ser o mais difícil, que é 2πf. Aqui tem que se agarrar no valor da frequência e salta o valor da velocidade angular, ok? Em radianos por segundo. Okay? Depois é montar a fórmula, como aqui está. Fica-nos o t. E depois é ver qual é que é o instante de tempo que é pedido. Neste caso foi para 20 segundos. É só substituir o 20 por t. Mas façamos o seguinte, quando depois tiverem dúvidas, e se quiserem aprofundar também mais sobre esta matéria, peçam exercícios pelo campus virtual sobre a corrente alternada, ok? Acaba de ser bom para vocês, nunca se sabe se no futuro vão precisar disto, ou se vão utilizar, e é sempre mais conhecimento e mais coisas que vocês vão perceber, sobretudo a nível de equações, sobretudo a nível de corrente, ok? Que acaba por ser uma matéria interessante. Eu vou-vos mostrar aqui um gráfico do que há pouco falámos sobre o que é que será os níveis de tensão e a perigosidade desses efeitos da corrente, ok? Com 0,5 é miliamperes, atenção, isto é 1000 vezes menor à unidade, não se esqueçam que isto é dividido por 1000, é um valor mesmo muito residual, temos a sensação de formigueiro, ok? 30 miliamperes já começa a provocar
aliás, até com 10 já há contração dos músculos, ou seja, quando vocês apanham um choque, há a tendência para a mão fechar, e lá está, se forem 30 mA continuamente, os músculos não conseguem abrir. Daí a corrente alternada ser menos perigosa, porque conseguimos relaxar a mão naquele instante em que a onda desce ou passa por zero, ok? Não, ou seja, não está nos picos. Com 1 ampere, e é bem grave, já começa a provocar paragens cardíacas ou até queimaduras leves, ok? Malta, portanto, tenham sempre consciência dos perigos, e acaba por ser sempre muito complicado se não soubermos o que estamos a fazer, seja fraco. Toda a gente já apanhou choques, isto é verídico, creio que vocês sim, também sim, não vão vestir à regra, mas tenham a ideia que se forem mexer com corrente contínua, sobretudo nos cursos de fotovoltaicos que vão trabalhar com energias renováveis, tenham a ideia que acaba por ser bastante perigoso. Portanto, sempre equipamento adequado, luvas de borracha, se estiverem a mexer com tensões altas e com circuitos que estejam ligados, ou então ferramenta emborrachada, ok? Em que não só pega a ponta da ferramenta tem a borracha, mas até ao bico, ok? Apenas o bico metálico fica exposto e não o cabo também, porque há sempre a tendência de agarrar no ferro. Malta, depois iremos continuar. Eu vou criar outro webinar com outra parte da matéria que serão os circuitos RL e RLC. Porquê? Porque não consegui ter tempo. Não sei se algum de vocês está nesta parte da matéria em que estuda os circuitos puramente resistivos, os circuitos puramente indutivos e capacitivos. Vou só mostrar aqui alguns slides que tinha para vos dar. Agostinho, que tu sei que não. Peço desculpa. Agostinho, sei que já não está nesta parte da matéria. Paulo, Carlos, sei que não. Paulo, estás a dar os circuitos de corrente? Não, ok? No entanto, participem nos próximos webinars, não vai demorar muito, ok? Eu vou tentar fazer webinars sobre a matéria que seja o mais próximo possível para as coisas não caírem no esquecimento, ok? E tal como vos disse, tentem sempre aparecer este webinar, estas aulas não são muito chatas. Se preferirem outras horas, sugiram outros horários para vocês estarem também a participar mais constantemente. Esta matéria vai ter sempre encadeamento. Se vocês precisarem de explicações noutra parte de matérias, sugiram também o que é que precisam, qual é que tem mais dúvidas, qual é que tem mais curiosidades. Esta vai ser a próxima, o seguimento da corrente alternada, em que falei apenas das ondas. Eu depois vou dar o salto para os circuitos em si, para os cálculos em si. Infelizmente hoje não consegui dar tudo, porque precisava de mais uma hora certamente, e estimo no tempo. E vamos fazer então o nosso exercício, que é sobre a parte da matéria de ondas, e prefiro que vocês sejam testados, que consigam aplicar um pouco do que reteram hoje, ok? De facto, eu sei que é muita matéria num curto espaço de tempo. Eu ao dar os circuitos fui muito otimista, a querer dar os circuitos foi muito otimista, mas de facto tentem participar. Eu fico com os vossos números, Carlos e Paulo, e Agostinho já falo regularmente, mas com o resto da malta fico com os vossos números, e mesmo façam um convite personalizado para um webinar, aviso-vos mesmo que vai haver um webinar em breve, e que participem, ok? Temos aqui mais um participante, só agora é que eu reparei, deixem-me só já agora. Como vos disse então, tenham então em mente que eu vou falar com vocês personalizadamente, em dar-vos o dia, falar com vocês a ver se vos dá jeito esse dia, para então, mais rapidamente, no prazo de 2 semanas, fazerem já outro webinar para dar encadeamento à matéria e para tirarem dúvidas sobre este das ondas, se não ficaram esclarecidos. Eu vou agora fechar a apresentação. Eu nunca fiz aqui o teste, vou tentar ir buscar, ok? É um teste que creio que tenha 2 minutos. Ok, por acaso não tem tempo, vamos tentar todos acabar ao mesmo tempo. Eu não sei como é que se procede a este teste, eu vou tentar aqui lançar, vou abrir e vou tentar com que vocês façam o também, ok? Malta, conseguem todos ver o teste? Eu sou sincero, eu também não sei muito bem como é que ele se compartilha, aliás, como é que ele se avalia até. Vocês conseguem ver o teste? Conseguem escolher a resposta correta? Façam então esse favor. Ok, ok. David, vou só responder aqui ao David.
malta, olhem para o teste, tentem então responder com muita atenção, malta. Já vi algumas gafes. Respondam com calma, isto não é para avaliação, mas convém que vocês retenham então alguma informação do que é que foi dado, ok? Estou a ver aqui algumas respostas bastante corretas na pergunta A, ok? Parece-me bem. Alguém está a falhar a pergunta A, não sei quem. Poderá ser talvez o David que esteja a fazer. Ok, David. Malta, continuem a responder, ok? Vou dar mais uns minutinhos. David, depois falo contigo pessoalmente. Eu vou aqui tirar o teu número de formando para depois falar, ok? Sobre a situação do webinar. 23968. Por acaso não tinha reparado que tinhas entrado, como estava distraído a dar a matéria. No entanto, quase certeza que foi fora do tempo, David. Eu depois falo contigo pessoalmente e então verificamos a situação. Em todo o caso, tal como eu aproveitando que os teus colegas estão a fazer o teste, em todo o caso, depois é enviado para ti o link, ou seja, tu podes ver toda a aula, ok, sem participar, óbvio, que já agora foi em direto, e depois irás ver em diferido, digamos assim. Portanto, não te preocupes, depois poderás rever a aula, mesmo não participando nela, mas podes sempre consultar o que é que foi dado, tá bem? E participar em futuras, ok? Vamos ver então se a malta já acabou. Eu creio que toda a matéria que está aqui foi dada. Ok, dou-vos mais 10, 20 minutos. Paulo, Carlos, façam o teste. Não tenham medo de errar. Olhem para as ondas. Eu, por acaso, não fiz o teste com toda a matéria, incluindo os circuitos de corrente alternada, os RLCs. Fiz só acerca das ondas porque havia esta hipótese de o webinar não ser suficiente para chegar ao final. Peço perdão. Agostinho, consegues responder às questões? Ok, tenho uma pessoa que já terminou. Carlos, Paulo. Ok, David. Ok, David, depois ligo para ti. Ok, não te preocupes. Ok, tenho aqui duas pessoas que já terminaram. Depois vamos corrigir todos o teste, ok, não se preocupem. Aqui o programa dá uma média diz-me quem já terminou. Diz-me que a média, ok, também tem aqui outra pessoa que terminou. David, diz-me só uma coisa, estás a resolver o teste ou não? Eu creio que não, como também não assististe à aula. Ok, ok, tudo bem. Eu espero por ti então, embora não estejas, poderás não estar tão dentro da matéria ou da informação, mas de qualquer forma, preenche o teste. Podes dar cabo da média aos teus colegas, até porque não estiveste dentro da aula. De qualquer forma, responde, não te preocupes. Ok. Então, já que o David está a ter mais dificuldade e também não é crítico, ok? Como eu vos disse, estas avaliações são mais informativas do que de avaliação, não contam nada para a avaliação. De qualquer forma, é importante que a gente as corrija e percebamos todos, ok? Foi um pormenor que me escapou, foi a nomenclatura, porque já tinha falado no webinar anterior, a nomenclatura de corrente contínua e corrente alternada.
Para Portugal, nós temos, e aqui pus a nomenclatura inglesa, para Portugal, corrente contínua é CA, é direto, é corrente, peço desculpa, corrente contínua é CC, corrente contínua, corrente alternada é CA, corrente alternada. Em inglês, AC é alternate current, ou seja, é, digamos, a versão inglesa para corrente alternada. Para corrente contínua é DC, ok? Portanto, AC será então corrente alternada, ok? Depois temos aqui quantas, não se preocupem com a nota, depois temos aqui quantas alternâncias constituem um ciclo AC. Responderam todos e bem que têm duas, ok? Esta aqui era um pouco mais difícil, eu acho, não tenho aqui o apontamento, senão fazia as contas aqui, mas o que é que teríamos de fazer? Teríamos de dividir, a forma é T igual a 1 sobre F, e teríamos de dividir 1 sobre 1000 Hz, ok? E tínhamos então que iria dar 1 milissegundo. Se multiplicados por 1000, não é? Lá está, o valor vem em segundos, mas multiplicamos por 1000 e dá igual a 1 milissegundo. Não, Paulo. Aqui eu não fiz nada, Paulo. A nível do teste continua aqui. Só se acabou o tempo ou por algum motivo. Ora bolas. Ok. Então eu vou finalizar e pode ser que o teste apareça novamente, ok? Não se preocupem. Eu vou aqui fechar. Ok. O que é isto? Mostrar detalhes. Ok. Será que dá para ver quem é que acertou, quem é que falhou? Vou aqui tentar. Consigo ver os vossos testes, ok? Então vou aqui seguir o do... Mas estou a acompanhar sem problema. Ok. Paulo, vamos aqui agarrar no teste do Paulo. Ok? O Paulo pôs a pata na poça. Aqui no primeiro não era condução alternada, era corrente alternada. Ok, Paulo? Alternâncias são duas. Aqui era fácil, como falámos, era 1 milissegundo. Esta aqui era corrente alternada, ok? A onda não é contínua ao longo dos tempos, é variável, ok? Portanto, é corrente alternada. Aqui, deixa-me ver se o Paulo... Paulo, falhaste aqui na 4, creio eu. Tens aqui 0 pontos, não sei se isto é assim que se vê. Ok, tudo bem, não há problema. Depois, vá lá, compensaste aqui nestas que são mais difíceis. Olhando para o eixo do X, então, para adivinharmos qual é que é o período, ou seja, podemos olhar aqui outra vez para o início, 0, 1, 1,5, 2, ok? Portanto, Agostinho, 2 segundos. Acertaste nesta, vou aqui ver do Agostinho já agora. Agostinho, foste para os 4. Esta pata na poça, nesta. Era 2, ok? Olhas para as quadrículas, 0, ok? Então, não sei se consegues ver o meu rato, mas é 0, 1, desculpa, 0,5, 1, 1,5, 2. Aqui já volta novamente a onda a subir e tal como vês é quando ela começa aqui também, ok? Portanto, aqui já começava a contar para um período, ok? Deixa-me ver se compensaste aqui na 6, ok? Já acertaste nesta, era só multiplicar por 2, ok? Simples. O valor pico a pico, se aqui tens 20, seria o valor para baixo também, ou seja, 20 vezes 2 seria de 40. Vou ver aqui se o Carlos acertou. Não consigo ver. Estou aqui com algumas dúvidas. Não, o Carlos foi. O Paulo acertou. Pronto, Carlos, percebes? Tens que olhar para o valor máximo, mas é o valor de um pico ao outro, ou seja, 1, 2, 3, 4. Ok? Tens 4 quadrículas, cada uma vale 10, seria os 40. Ok? Esta aqui, de facto, era mais complicada. Tínhamos de agarrar no valor máximo, que era 20, e dividir por raiz 2. Ok, Agostinho? Este aqui, como estou a ver, falharam todos. Esta, de facto, era mais complicada, mas tenham ideia que é olhar para o valor máximo, ok? Olhar para o valor máximo, neste caso seriam 20, 10, 20, e fazer 20 a dividir por raiz de 2 para achar o valor eficaz. Ok, malta? Bem, o nosso tempo está a acabar. Muito obrigado por terem participado. Carlos, Paulo, Agostinho, David, espero que consigam participar nos próximos e que venham, porque acaba por ser bom. Sugiram-me temas, mandem-me e-mails para o Campus com mais dúvidas que tenham, ok?
acaba de ser um formato muito giro, não é um formato aborrecido do telefone ou do e-mail, e acaba por ter muita dinâmica, ok? Como vocês viram, temos muitos testes, temos avaliações diretas, está bem? Um abraço a todos, ok? Tudo corra bem para o próximo com o vosso estudo, está bem?